Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o curso Equipol, eu sou o professor Calheiros e vamos dar continuidade ao preparatório para o concurso da CENSA. E hoje a nossa aula é sobre concordância nominal. Vamos dividir a aula em dois blocos envolvendo as principais regras que aparecem em uma prova de concurso público. Regra de número 1, plural dos adjetivos compostos. Plural dos adjetivos compostos. Esta regra, envolvendo o plural dos adjetivos compostos, ela se divide em duas partes. Primeira parte, adjetivo mais adjetivo. Nesta regra, nós vamos aplicar a seguinte orientação. Quando eu digo as crises políticas vocês observem que eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo e eu tenho o adjetivo. Ora, o adjetivo simples, ele concorda com o substantivo. Então, quando eu digo as crises políticas, a palavra políticas está concordando em gênero e número com esse substantivo. Por outro lado, quando eu digo as crises econômicas, ora, eu terei exatamente a mesma regra. Nós temos o artigo, o substantivo e o adjetivo. As crises políticas, as crises econômicas. Vamos transformar estas frases em uma só, transformando o substantivo simples, o adjetivo simples em composto. Então, nós teremos essa redação. As crises político-econômicas. As crises políticos-econômicas. Então, vocês vão raciocinar da seguinte maneira. Pensem comigo aqui. Havendo um adjetivo, mais um adjetivo, somente o último, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Mesmo que eu tenha uma palavra feminina, esse primeiro adjetivo eu não flexiono. Portanto, eu vou dizer as crises político, masculino singular, econômicas. Somente o adjetivo econômicas, ele vai concordar com o substantivo a que se refere. Portanto, qual é a regra gramatical? Adjetivo mais adjetivo, somente o último concorda com o substantivo em gênero e pessoa.
Vejamos no outro exemplo. As operações médico. Observe que operações é uma palavra feminina. Mesmo sendo feminina, o primeiro adjetivo eu não flexiono. As operações médico-cirúrgicas. Médico-cirúrgicas. Ou seja, somente o segundo adjetivo é que vai concordar com o substantivo em gênero e em número. Portanto, fechando a letra A da nossa primeira regra. Plural dos adjetivos compostos. Letra A. Adjetivo mais adjetivo, somente o último elemento concorda em gênero e em número com o substantivo ao qual se refere. Portanto, as crises políticas, as crises econômicas, eu tenho aqui um adjetivo simples, ele concorda normalmente. As crises econômicas, um adjetivo simples, ele concorda normalmente, mas quando eu transformo em um adjetivo composto, somente o último elemento ele vai concordar em gênero e em número com o substantivo ao qual se refere. Portanto, letra A. Nós temos aqui a letra B. Adjetivo mais substantivo na indicação de cor. Esta regra se processa da seguinte maneira. As tintas verdes, normal. Vocês percebam que verdes é um adjetivo e vai concordar com o substantivo. As tintas verdes. Por outro lado, se eu acrescentar um substantivo, as tintas limão, como limão é um substantivo, eu não posso flexionar. Vamos pegar os dois casos e transformar em uma única frase. As tintas verde-limão. Vocês podem perceber que havendo um adjetivo mais um substantivo na indicação de cor, essas formas são invariáveis, ou seja, eu não posso empregar o plural, mesmo que eu me refira a uma palavra no plural. Portanto, a norma culta impõe as tintas verde-limão. Os vestidos verde, abacate, exatamente a mesma regra. Os vestidos verde abacate, adjetivo mais substantivo na indicação de cor, ainda que eu me refira a um elemento no plural,
Isso aqui eu não pluralizo. Eu não posso empregar esse adjetivo no plural. Então vamos aqui fechar a nossa regra. Adjetivo mais substantivo, na indicação de cor, é uma expressão invariável. Ainda que eu me refira ao plural, eu não vou poder pluralizar. Ainda que eu me refira ao plural, eu não vou poder pluralizar. Portanto, faz-se necessário que vocês observem atentamente em uma questão de prova exatamente essas estruturas. Aqui, as bolsas esmeralda. Bolsas está no plural. Como esmeralda é um substantivo, correto? Mesmo que se refira a uma palavra no plural, aqui eu não vou poder pluralizar. Então, se eu disser as bolsas esmeraldas, isso está gramaticalmente errado. Da mesma forma, se eu colocar as luvas, olha, as luvas creme, o raciocínio é o mesmo, luvas está no plural. Creme é um substantivo, e mesmo que se refira a um substantivo no plural, eu não vou poder pluralizar. Isso aqui, gramaticalmente, passa a ser uma forma errada. Em algumas situações, não há indicação de cor, mas de comparação. Então, por exemplo, as filas, olha, as filas, monstro. Isso aqui não é uma indicação de cor. Ainda que seja um substantivo no plural, eu não vou poder pluralizar. Então, se eu colocar as filas, monstro, isso vai estar gramaticalmente errado. Portanto, a norma culta impõe que nós usemos as filas monstro, as passeatas gigante, as pesquisas monstro, as manifestações gigante. Não é uma indicação de cor, mas é uma relação de comparação. Portanto, na nossa regra de número 1, plural dos adjetivos compostos, nós processamos essa regra de duas formas. Adjetivo mais adjetivo, somente o último concorda em gênero e em número com o substantivo. Adjetivo mais substantivo, na indicação de cor, se torna uma expressão, uma forma invariável. Ainda que eu me refira ao elemento no plural, esse adjetivo não vai poder ser usado no plural. Pacífico? Então, partamos para a regra de número 2 aqui. A regra de número 2. Façamos assim. Adjetivo posposto
há dois ou mais substantivos. Adjetivo posposto a dois ou mais substantivos. Vamos processar essa regra da seguinte maneira. Letra A. Havendo uma palavra masculina, está aqui, palavra masculina mais palavra feminina, ou havendo uma palavra feminina mais uma palavra masculina. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Investimento observe que investimento é uma palavra masculina. Investimento e pesquisa. Observe que pesquisa é uma palavra feminina. Investimento e pesquisa, atrasados, investimento e pesquisa atrasada. Palavra masculina, o investimento. Palavra feminina, a pesquisa. Adjetivo posposto. Está aqui, adjetivo, está aqui. Adjetivo posposto. E o que diz a regra? Adjetivo posposto a dois ou mais substantivos de gênero e de número diferente vai para o masculino plural ou concorda com o mais próximo. Porque quando eu digo, no caso aqui, atrasados, tanto o investimento quanto a pesquisa, observe que foi para um masculino plural. Ou eu vou poder concordar simplesmente com o elemento, no caso aqui, mais próximo. O investimento e a pesquisa é atrasada. Nesse caso, eu estou excluindo da regra a palavra investimento. Então, vocês percebem que é uma regra muito clara. Adjetivo posposto a dois ou mais substantivos de gênero e número diferentes, palavra masculina mais palavra feminina mais palavra masculina, ou vai para o masculino plural, ou vai concordar com o mais próximo. Vamos imaginar que eu tivesse pesquisas. Eu poderia dizer investimento e pesquisas atrasadas, ultrapassadas, prejudicadas e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a regra de número 2, ela se divide em duas partes. Palavra masculina mais palavra feminina mais palavra masculina. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma organização do quadro e trabalhar a segunda regra e fechar esse bloco.
Letra B. Adjetivo anteposto a dois ou mais adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. Adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos de gênero e de número diferentes. Qual é a regra? Raciocine comigo aqui. Paulo escreveu longas páginas e capítulos. Eu tenho um substantivo, esse adjetivo ele está anteposto, adjetivo no caso anteposto, ele vai ter que concordar com o elemento mais próximo. Paulo escreveu longas páginas e capítulos. Por outro lado, se eu usar, Paulo escreveu longo capítulo. E páginas. Substantivo mais substantivo. Esse adjetivo ele está anteposto, ele vai ter que concordar, no caso, com o mais próximo. Por isso nós fechamos essa nossa regra. Regra de número 3. Indiscutivelmente, é a regra mais cobrada em toda a prova de concurso público. E no IBFC, a banca do concurso da Ciência, e mesmo que não seja IBFC, estou falando de prova de concurso, é a regra que, quando o examinador ele pensa na concordância nominal, é a regra que predomina. Determinadas expressões formadas por o verbo de ligação mais o chamado predicativo do sujeito. Eu estou falando em verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Verbo de ligação e mais o predicativo do sujeito. E algumas expressões são comuns, né? São muito frequentes numa questão de prova. Vejamos aqui. Nós vamos ter, por exemplo, expressões como é bom, foi necessário, será proibido, e etc. É bom,
foi necessário, será proibido, e outras expressões formadas por o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Raciocine comigo. Medicação é necessário. Observem que medicação é uma palavra feminina. Medicação é uma palavra feminina. Mesmo sendo uma palavra feminina, esse predicativo permanece no masculino. Medicação é necessário, importante. Vamos imaginar que nós usássemos a palavra medicação no plural. Medicações, olha só, eu tenho aqui uma palavra no plural, medicações é necessário. Medicações é necessário. Importante a regra. Ainda que eu use o plural, esse elemento permanece no masculino. Eu não vou poder concordar esse adjetivo com a função de predicativo com o substantivo. Por outro lado, se nós tivermos a determinação do artigo, eu chamo a atenção dos senhores que nem sempre artigo pode ser o pronome, a medicação, esta medicação, tua medicação, nova medicação, pode ser um artigo ou qualquer outro elemento que determine. Então, a medicação é necessária. A medicação é necessária. Eu só vou poder concordar, em gênero e em número se houver a presença do artigo. Então eu vou dizer medicação é necessário, olha só, aí eu tenho uma palavra feminina aqui, e aqui eu tenho um adjetivo no masculino. Já que com a presença do determinante, a medicação, então esse adjetivo vai ter que concordar em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Eu já poderia lhes citar o seguinte: se nós usarmos o plural, então, as medicações, aqui, observe a presença do artigo aqui, as medicações são necessárias. As medicações são necessárias. Então, nesse caso aqui, a presença do artigo já obriga que eu estabeleça, no caso, a concordância em gênero e em número com o substantivo do enunciado. Portanto, medicação necessária é uma frase que atende à norma culta. Medicações é necessário é uma frase que atende à norma culta. A medicação é necessária é uma frase que atende à norma culta. As medicações são necessárias é uma frase que atende à norma culta. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco da concordância nominal, envolvendo regras que efetivamente constam de uma prova de concurso público.
Muito obrigado e até a aula de número 4 para a conclusão do nosso assunto sobre concordância nominal. Muito obrigado.